Meu Deus e meu Pai, estamos chegando, Senhor, mais um dia para trazer a sua palavra, Pai, a cada corações, a cada famílias, Pai. Aleluia, Pai, já te peço, Pai, licença para entrar na sua presença nesse momento, Senhor. Deus de poder e de glória, Pai, que a cada um, Senhor, que entrar aqui por esse canal, aleluia, Senhor, diário de um deficiente visual, seja impactado, Pai, com a sua palavra nesse dia, Senhor. Eu não sei quantas pessoas vai ouvirem essa palavra que se encontra, Pai, aleluia, em Ezequiel capítulo 1 a seguir. Aleluia, Pai, que essa palavra venha falar com pessoas nesse dia, que essa palavra possa penetrar em corações nesse dia. Aleluia, Senhor, que essa pessoa que vir ouvir esse conteúdo, Pai, que não só vai ouvir, mas vai praticar a palavra de Deus. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Pai, porque nós acreditamos, Senhor, na sua palavra. Aleluia, Pai, estamos aqui também, Senhor, aleluia, Pai, agradecendo, Pai, por mais esse fôlego de vida que o Senhor concedeu para mim e para minha família e para todos. Aleluia, Senhor, estamos aqui, Pai, crendo no sobrenatural do Senhor. Pai, que eu venha, Pai, aleluia, diminuir, mas que o Senhor cresça em minha vida. Aleluia, Pai, que eu diminua, mas que o Senhor cresça em minha vida, Senhor. Deus de poder e de glória, estamos aqui, Senhor, para trazer a sua palavra, mesmo, Pai, com as minhas limitações, mas estou aqui para trazer e para levar a tua palavra, Senhor, a cada coração e a cada lar, Pai. Fique conosco, Senhor. Aleluia. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos chegando, com mais palavra de Deus nesse dia, nessa hora. Já peço para você deixar o seu joinha, se possível, porque através do seu joinha a gente fica sabendo se você está gostando da palavra de Deus ou se não, tá bom? Se você passar por aqui, visualizar e não deixar o seu joinha, é sinal que você não está gostando da palavra de Deus. Amém? E também através do seu joinha o conteúdo chega em mais e mais pessoas, tá bom? Dá uma relevância para o conteúdo chegar em mais e mais pessoas, através do seu joinha e, se possível, o seu comentário falando de onde você está nos prestigiando. Tá bom, irmãos? E eu também quero fazer um apelo para você, desde já, Você que não é crente ainda, você que ainda não é cristão, irmãos, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, irmão. Aleluia. Deus é tão bom para conosco. Aleluia. Ele deu seu Filho único, Quero perguntar para você, quem de vocês, quem de nós está pronto para dar o seu filho, para morrer na cruz? Aleluia. Então, Deus deu o seu Filho único para morrer na cruz, para que nós todos, irmãos, tenham vida e vida com abundância. Então, aleluia. A escolha melhor que você pode fazer é aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Então, aceita Jesus hoje, que Jesus está voltando. Aleluia. Vamos para a palavra, irmãos, de Deus nesse dia, que se encontra em Ezequiel, capítulo 1 a seguir. Aleluia, glória a Deus. Então vamos para a palavra de Deus. Ora, aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebat, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, já no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzino, sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebat, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que o vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, um fogo que emitia de contínuo labaredas, e um resplendor ao redor dela, e do meio do fogo saía uma coisa como o brilho de ambas. Aleluia. Aleluia, Senhor.
e do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E as suas pernas eram retas, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de um bezerro, e luziam como o brilho de bronze colhido. E tinha mãos de homem debaixo das suas asas aos 4 lados, e todos os 4 tinham seus rostos e suas asas assim. Uniam-se as suas asas uma à outra, eles não se viravam quando andavam, cada qual andava para diante de si. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e a mão direita todos os 4 tinha o rosto de leão, e a mão esquerda todos os 4 tinha um rosto de boi, e também tinha todos os 4 rostos de águia. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas em cima. Cada qual tinha 2 asas que tocavam as de outro, e 2 cobriam os corpos deles. Aleluia, Senhor. E cada qual andava para diante de si, para onde o Espírito havia de ir. Não se viravam quando andavam. O Santo de Israel. Cantarabasúpia, cantarabasséria. O Santo de Israel. No meio dos seres viventes havia uma coisa semelhante a ardente brasas de fogo, ou a tochas que se moviam por entre os seres viventes. E o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os seres viventes corriam, saindo e voltando à semelhança de um raio. Ora, eu olhei para os seres viventes e vi rodas sobre a terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como o brilho de 3 ólitas, e as 4 tinham uma mesma semelhança. E era o seu aspecto e a sua obra como se estivera uma roda no meio de outra roda. Aleluia. Andando elas, e iam em qualquer das 4 direções sem se virarem quando andava. Andando elas, iam em qualquer das 4 direções sem se virarem quando andava. Estas rodas eram altas e formidáveis, e as 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. Cantarabasúpia. E quando andavam os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. E quando os seres viventes se elevavam da terra, elevavam-se também as rodas. Oh, cantarabasúpia. Aleluia. Para onde o Espírito queria ir, iam eles, mesmo para onde o Espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam ao lado deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Quando aqueles andavam estas
E quando aqueles paravam estas. E quando aqueles se elevavam da terra, elevavam-se também as rodas ao lado deles. Porque o espírito do ser vivente estavam nas rodas. Aleluia. E por cima das cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, como um brilho de cristal terrível, estendido por cima, sobre a sua cabeça. Aleluia, Senhor. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada uma tinha duas que lhe cobriam o corpo de um lado, e cada um tinha outras duas que o cobria do outro lado. E quando eles andavam, eu ouvia o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, o ruído de tumulto, como o ruído de um exército, e, parando eles, abaixavam as suas asas. Aleluia. E ouvia-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. Aleluia, Senhor. Deus de poder e de glória. Aleluia. E sobre o firmamento que estava por cima das suas cabeças havia uma semelhança de trono, como a aparência de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança do homem no alto sobre ele. Aleluia. E vi como o brilho de âmbar, como aspecto do fogo pelo interior dele ao arredor, desde a semelhança dos seus lombos, e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos, e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo, e havia um resplendor ao arredor dele. Aleluia, Senhor. Deus de poder e de glória. Como o aspecto do arco-íris que aparecem na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em o arredor. Esse era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E, vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi uma voz de quem falava: "Oh glória, Rabaceba, canta, Rabassu." Oh, glória a Deus. Irmão, esse foi o capítulo 1. Aleluia, irmãos. Vamos para o capítulo 2. Aleluia. De Ezequiel. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para o capítulo 2 de Ezequiel. Deus é bom. Deus é poderoso. Aleluia. Deus está aqui, Ele está aí onde você se encontra nesse momento. Vamos para a palavra, que essa palavra penetra no seu coração nesse dia. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Aleluia. Então, quando ele falavam comigo, entrou em mim um espírito, e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava cantarabassuia, o Santo de Israel. E disse-me ele: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que rebelaram contra mim. Eles e seus pais têm transgredido contra mim até o dia de hoje. Cantarabassuia. E os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás:
Assim diz o Senhor Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são cada rebelde, não de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, e nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, e nem te assuste com os seus semblantes, ainda que são casa rebeldes. Aleluia. Oh Senhor, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer o ouçam, quer deixa de ouvir, pois são rebeldes. Aleluia. Santo de Israel. Aleluia. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que te digo. Não seja rebelde com a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. E quando olhei, eis que tua mão se estendia para mim, e eis que nela estava um bolo de livro. Aleluia. E abriu-o diante de mim, e o rolo estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações, e suspiros e as. Aleluia. Glória, canta, alabaça. O Senhor. Esse foi o capítulo. Aleluia. Aleluia. Capítulo 2. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Posso sentir a presença dele nesse lugar. Aleluia. O Santo de Israel. Aleluia, Senhor. Glória, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Vamos para o capítulo 3, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para o capítulo 3 de Ezequiel. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para a palavra. E depois me disse: Filho do homem, come o que achares. Come este rolo e vai. Fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e ele me deu a comer o rolo. E disse-me: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Então o comei, e ela na minha boca doce como mel. Aleluia, canta, rabas, vianda, canta, rabasébia, orabas. Disse-me ainda: Filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhes as minhas palavras. Aleluia, Senhor. Pois tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de línguas difíceis, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de línguas difíceis, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te daria ouvidos. Mas a casa de Israel não te quererá ouvir, pois eles não me querem escutar a mim, porque toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Aleluia.
Aleluia, glória a Deus. Fiz como esmeril a tua fronte, mais dura do que a perdeneira. Não os temas, pois, nem te assuste com os teus sembrantes, ainda que são casas rebeldes. Aleluia. Disse-me, mas, filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve com os teus ouvidos. Aleluia. E vai ter com os do cativeiro, com os filhos do teu povo, e lhes falarás e te dirás, assim diz o Senhor Deus. Quer ouça ou quer deixa de ouvir. Então o Espírito me levantou, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia: Bendita seja a glória do Senhor, desde o seu lugar. Aleluia, glória a Deus. Então o Espírito me levantou, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia: Bendita seja a glória do Senhor, desde o seu lugar. Aleluia. Então o Espírito me levantou, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia: Bendita seja a glória do Senhor, desde o seu lugar. E ouvi o ruído das asas dos seres viventes ao tocarem umas nas outras, e o baneiro das rodas ao lado deles, e o sonido do grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui amargurado na indignação do meu espírito. E a mão do Senhor era forte sobre mim. Aleluia. E vim ter com os do cativeiro, até o Abibe, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, e por 7 dias sentei-me ali, mas pasmado no meio deles. Cantarabassúbia. Aleluia. Aleluia. Ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Aleluia, glória a Deus. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Quando ouvires uma palavra da minha boca, avisá-los-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio: certamente morrerás, se não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, a fim de salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão não requererei. Aleluia. Contudo, se tu avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrarás sua alma. Aleluia, Senhor. Aleluia. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e praticar a iniquidade, e eu pus diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisaste. No seu pecado morrerá, e não será lembrada as suas ações de justiça que tiver praticado, mas o seu sangue da tua mão não requererei.
Mas se tu avisares o justo, para que o justo não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque recebeu o aviso, e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Aleluia. Então me levantei e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé, e falou comigo, e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa. E quanto a ti, ó filho do homem, eis que morão cordas sobre ti, e te ligarão com elas, e tu não sairás por entre eles. Aleluia. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhes servirás de repreendedor, pois casa rebelde são eles. Aleluia. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, pois casa rebelde são eles. Aleluia. Esse foi o capítulo, irmãos. Aleluia. Capítulo 3. Vamos agora para o capítulo 4 de Ezequiel. Aleluia. Agora vamos para o capítulo 4 de Ezequiel. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Deus está aqui. Aleluia. E Deus está aí também, aonde você se encontra nesse momento. Vamos para a palavra. Tu, pois, ó filho do homem, toma o tijolo e pô-lo-ás diante de ti, e grava nele uma cidade, a cidade de Jerusalém, e põe contra ela um cerco, e edifica contra ela uma fortificação, e levanta contra ela uma tranqueira, e coloca contra ela arraiais, e pleireiros em redor. Toma também uma cerda de ferro, e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade, e olha para a cidade, e ela será cercada, e tu a cercarás, e isso servirá de sinal para a casa de Israel. Aleluia. Tu também deita-se sobre o teu lado esquerdo, e pões sobre ele a iniquidade da casa de Israel, conforme o número dos dias em que te deitares sobre ele, levarás a sua iniquidade. Pois eu fechei os anos da sua iniquidade, para que eles se sejam contados em dias, 390 dias, assim levarás a iniquidade da casa de Israel. E quando tiveres cumprido esses dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Aleluia, glória a Deus. Dirigirás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com os teus braços descobertos, e profetizarás contra ela. Aleluia, Deus.
Aleluia. E eis que porei sobre ti cordas, assim tu não te voltarás no lado para o outro, até que tenhas cumprido os dias de teus cercos. Aleluia. E tu toma trigo, e cevada, e favas, e lentilhas, e milho miúdo, e espelta, e mete-os numa só vasilha, e deles fazem pão, conforme o número dos dias que te deitares sobre o teu lado. 390 dias comerá disso. E a tua comida que hás de comer será por peso, 20 ciclos cada dia, de tempo em tempo a comerás. Aleluia. Também beberás a água por medida, a sexta parte de tempo em tempo beberás. Tu a comerás como bolos de cevadas, e à vista deles a assarás sobre o excremento lá. Aleluia. E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações, para onde eu os lançarei. Então disse eu: Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora jamais comi do animal que morre de si mesmo, ou que é dilacerado por férias, e nem carne abominável entrou na minha boca. Aleluia. Aleluia. Então me disse: vê, eu te dou esterco de bois em lugar de excremento de homem, e sobre ele prepararás o teu pão. Disse-me mais: filho do homem, eis que quebrarei o barco de pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso, e com ansiedade, e beberão a água por medida, e com espanto. Até que lhes falte o pão e a água, e se espantem uns com os outros, e se define na sua iniquidade. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, aleluia. Esse foi o capítulo 4, irmãos. Aleluia. De Ezequiel. Aleluia. Irmãos, aleluia. Espero que essa palavra penetrou aí no seu coração. Mas coloca sua mão aí no seu coração. Vamos orar, irmãos. Mas antes de nós orarmos, eu quero já fazer um apelo para você mais uma vez, irmão. Irmão, aceita Jesus hoje, irmãos, como seu único e suficiente Salvador, irmão, da sua vida e da sua alma, irmão. Que a melhor coisa que você vai fazer, irmãos, é, aleluia, ribar a mão e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Aceita Jesus hoje, irmão. Você que está precisando de fazer uma nova aliança com Cristo, faz uma nova aliança com Cristo e fica na fiação de Deus. Então coloca sua mão no seu coração, vamos orar, irmão. Meu Deus e meu Pai, acabamos aqui de ouvir, Pai, a sua palavra, Senhor, que se encontra em Ezequiel, capítulo 1 ao capítulo 4. Acabamos de ouvir, Pai, através aqui dos leitores de tela. Aleluia, Senhor, Deus de poder e de glória. Estamos aqui, Pai, porque nós acreditamos no Senhor. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa ir de encontro a cada pessoa agora, Senhor. Que pessoas, Pai, possam render aos seus pés, Senhor. Pai, salva as almas, Senhor. Deus de poder e de glória, Pai, tantas as almas perecendo, Senhor, indo para o lago de fogo, porque não acredita mais na sua palavra. Estamos aqui, Pai, levando a palavra do Senhor para pessoas que eu tenho certeza, Pai, que vai pegar essa palavra e essa palavra vai penetrar no coração delas. O Senhor da glória vai entrando, Pai, em famílias agora, Senhor.
Deus, continua com as suas mãos estendidas, Pai, sobre casas, sobre famílias, sobre corações nesse momento, Pai. Deus, levanta quem está caído, Pai, coloca de pé, aleluia, Pai, dá uma injeção de ânimo a quem está fraco, aleluia, Senhor. Deus, salva quem está precisando de salvação, Senhor, liberta quem está precisando de libertação, aleluia, Senhor, tantas pessoas nos vícios, Pai, das drogas, aleluia, Pai, salva a alma, Senhor, tantas pessoas também, Senhor, quem sabe até no vício do alcoolismo, aleluia, o Pai, Deus de poder e de glória, pessoas que só conseguem dormir se tiver alcoolizado, aleluia, Pai, vai de encontro também essas pessoas, Pai, que estão pensando em desistir de tudo, vai de encontro, Pai, salva vidas, salva almas, que almas venham a render aos seus pés, aleluia, Senhor, vai de encontro, Pai, pessoas nesse momento, Senhor, Pai, que toda a obra, Senhor, foi feita para destruir essa família, para destruir essa casa, seja repreendido agora em nome de Jesus, Pai, toda obra de macumbaria seja repreendido agora, Pai, toda obra de feitiçaria seja repreendido agora, vai queimando, Senhor, coloca, Pai, comitivas de anjos com espada de fogo, queimando todo o mal nesse momento, vai queimando, Senhor, vai queimando, Pai, vai queimando, Senhor, vai queimando, aleluia, Pai, que toda obra de magia negra seja destruída agora, Pai, vai colocando seus anjos, Pai, com espada de fogo, queimando todo o mal, toda obra de macumbaria feita para destruir essa casa e essa família e essa pessoa, vai queimando, Senhor, vai queimando, Senhor, vai queimando, aleluia, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço nessa manhã, Senhor, continua com suas mãos estendidas sobre nós, sobre minha casa, sobre a minha família, Pai, continua com suas mãos estendidas sobre a minha vida, aleluia, Pai, Deus de poder e de glória, Pai, que todo mal, Senhor, eu te peço agora nesse momento que todo mal, Senhor, saia em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, na autoridade, meu Deus, do nome de Jesus de Nazaré, que todo mal saia, Deus de poder e de glória, na autoridade do nome de Jesus, que todo mal, meu Deus, sai em nome de Jesus. Eu não posso fazer nada, mas Deus pode. Deus, Ele vai aonde o homem não pode ir. Aleluia. Irmãos, você, aleluia, que não é inscrito ainda, se inscreve, continua aqui conosco. Você que já é inscrito, aleluia, compartilha, deixa o seu joinha, continua conosco, que Jesus abençoe a todos vocês, amém? Meu Deus e meu Pai, aleluia, Senhor, muito obrigado, Pai, muito obrigado por tudo, Senhor, por estar conosco, aleluia, Pai, muito obrigado, Senhor.